Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Joel, cujo nome lembra que o Senhor é Deus, alguns historiadores têm dificuldade de encontrá-lo, mas a verdade é que os judeus reconhecem Joel como profeta que profetizou nos dias aqui, no contexto bíblico e escriturístico. Alguns querem que esse livro tenha sido escrito muito tempo depois. Boa parte do estudo bíblico na atualidade, aparentemente, é governado por pessoas que querem desvirtuar a palavra de Deus. Desvirtuar a palavra de Deus em que sentido? No sentido de que eles estudam a Bíblia apenas como literatura, tá? Como literatura. Não estudam a Bíblia como revelação de Deus, como registro da revelação de Deus, registro profético ordenado por Deus. Muitos estudiosos aí não têm nenhum compromisso espiritual com a palavra de Deus. São livros e mais livros tentando explicar de uma maneira psicológica, pela psicologia, pela sociologia, pelos recursos aí gramaticais, históricos. Ninguém conseguiu até hoje, eu creio que ninguém jamais conseguirá descaracterizar a palavra de Deus, que ela tem sido influência positiva através da história da humanidade. Se tem alguém que é responsável, por desacreditar a palavra de Deus, como diz aqui no livro do profeta Joel, é justamente as pessoas que têm o compromisso de zelar pela integridade da palavra de Deus. No caso aqui, os anciãos e as autoridades de Judá. Lembrando que Israel, o reino do norte, já havia sido escravizado, destruído pela Assíria. Tá? O reino assírio já havia acabado com o reino do norte. O reino do norte estava devastado, estava completamente arruinado. Agora aqui, o reino do sul, o reino de Judá, estava sob ameaça. Ameaça do Império Babilônico que se formava? Também. Mas ameaça de julgamento divino. Como o julgamento divino ocorre em relação ao seu povo, isso é algo que o próprio Deus descreve. No caso aqui, a seca, as pragas de gafanhotos, ou sucessivas levas de gafanhotos, atacaram o território e arruinaram a agricultura. A nação estava debilitada, enfraquecida. E a palavra de Deus, através do profeta, deixa claro quem são os responsáveis. As autoridades, os anciãos e o próprio povo. Os responsáveis por zelar e por testemunhar que o Senhor é Deus. O pacto, o compromisso assumido entre Deus e o povo tem um propósito específico. E qual era? De abençoar a humanidade. Todo mundo fala, a maioria dos escritores, a maioria dos comentaristas falam que o judaísmo é exclusivista. Tudo bem. Você pode até dizer que o judaísmo é exclusivista no contexto de formação de um povo, de uma nação sacerdotal, que tinha um compromisso para com Deus e, respectivamente, tinha o compromisso para com a humanidade. Tá? Como esse povo se comportou é responsabilidade deles. Ainda hoje há alguns entre os judeus que voltaram a se preocupar com a questão do testemunho judaico em relação à humanidade como um todo, o que Deus deseja para a humanidade como um todo. Tá? Eles formam comunidade chamada Bnei Noá, os filhos de Noé, os descendentes de Noé, tá? Do pacto de Deus com a humanidade após Noé. Tá? Poderia ser Bnei Adão mesmo, tá? Porque o programa de Deus é para com toda a humanidade. Então, o chamado exclusivismo do judaísmo até a vinda de Cristo diz respeito à formação de uma nação sacerdotal que devia testemunhar, que devia vivenciar e celebrar a comunhão com Deus e
passar essa verdade para toda a humanidade. Deus te abençoe.